Fala, Geeks! Agora em dezembro vai estrear a última parte do Mundo Sombrio de Sabrina e eu quero contar curiosidades dessa HQ e dessa série pra vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, porque esse vídeo vai começar. Agora em dezembro vai estrear a última parte, a quarta temporada e última do Mundo Sombrio de Sabrina, uma das séries teens de sucesso da Netflix, e eu quero contar da onde ela surgiu, da onde ela foi adaptada, algumas curiosidades dela anteriormente desse sucesso da Netflix. A série Mundo Sombrio de Sabrina da Netflix é baseada em uma HQ homônima, então isso quer dizer com o mesmo nome, da Archie Comics, que é uma empresa famosa aí por fazer várias HQs com os personagens de Riverdale. Sabe aquela série da CW? Pois é, os primeiros personagens da Archie Comics foram os personagens que estão na série Riverdale, que você vai conhecer, o Jughead, a Betty, o Archie, etc, etc, etc. E a Sabrina é apenas uma dessas HQs dessa empresa Archie Comics que tem várias coisas muito incríveis. Sabrina é uma HQ de terror, que é uma aba muito grande da Archie Comics. Eles gostam bastante de explorar essa parte de terror. E na história da HQ se passa em 1966, quando Sabrina tem apenas 16 anos. E essa data não foi por acaso que eles escolheram. Nesse mesmo ano, na vida real, foi aberta a primeira igreja satânica nos Estados Unidos. Então, por isso que eles escolheram, afinal, tem a ver com a história. O sangue de Jesus tem poder! A HQ explora muitos rituais, ocultismo reais, que eles usam na HQ, fazendo a história ficar muito mais dark, muito mais aterrorizante. E bem bizarro. A HQ continua sendo publicada num ritmo mega esquisito, o que faz sentido porque a história é mega esquisita e bizarra, então faz todo sentido. Ainda hoje você consegue ver HQs novas sendo lançadas aí no acaso. Inclusive, se você não lembra, quando foi lançada a série da Netflix, essa igreja satânica, ela estava processando a Netflix por estar usando coisas aí da igreja deles e também mostrando cenas e etc, falando da igreja deles, e eles não queriam ser aí mostrados e revelados e etc. Mas enfim, nos anos 90, essa HQ foi adaptada de uma forma completamente diferente de como a gente vê na Netflix. Ela foi adaptada para Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Nossa, cresci com essa série, eu amava essa série, e conta a história basicamente da Sabrina Spellman, que é a personagem principal, tendo mais conflitos aí sobre o seu aprendizado de magia junto com a sua vida mundana e adolescente. Com muita pitada de comédia, com aquele gato Salem falando um monte de piada sarcástica, que eu sempre amei o Salem. Hey, dogs guard, cats watch, and judge. Então é uma pegada bem mais leve, bem mais filmes e séries teens desses anos 90. Mas a série da Netflix não queria isso. Ela queria adaptar muito mais ao que é a HQ real. Então eles pegam muito pesado aí no lado fúnebre da história, nos rituais, no ocultismo, tudo isso que se vê bastante, até mais nas HQs, sem deixar de lado a parte dos problemas teens, porque afinal a Sabrina, ela é meio humana e meia bruxa, e ela fica no conflito aí desses dois mundos que ela quer viver. E adolescente é adolescente, sendo bruxo, sendo humano, sendo elfo, sendo orc, sendo qualquer coisa, adolescente é adolescente. Os adolescentes, eles estão surtando. Já tem 3 temporadas disponíveis na Netflix e a quarta temporada e última, porque foi confirmado o cancelamento da série, e afirmando que eles iam finalizar o ciclo da história nessa quarta temporada, vai estrear no dia 31 de dezembro. Pois é, um dia extremamente esquisito, mas como estamos em pandemia e não podemos festejar, de repente é por isso que dona Netflix está estreando no dia 31, para falar assim: meu filho, em vez de você ir lá ficar passando coronavírus para outras pessoas, o que você faz? Você fica em casa e assiste Sabrina. Agora eu quero saber de você, você acha que todo esse roteiro muito focado no ocultismo, nessas coisas bizarras, nesses rituais, foi o motivo da série ser cancelada?
conspiração. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber mais. De qualquer jeito, esperamos que o encerramento dessa série seja impecável, que eles terminem um ciclo muito bom, afinal Sabrina tem muitos fãs e nada melhor para um fã do que uma série ser finalizada bem. Então se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijinho!